Você sabia que o que você está comendo pode estar afetando o seu cérebro de forma positiva ou de forma negativa? Então, bem isso mesmo, gente. Olá, meu nome é Val. Sejam bem-vindos ao Reformador de Saúde. Aqui nós falamos sobre mudança, saúde, qualidade de vida para o nosso bem e para a glória do nosso Criador. Afinal de contas, todo verdadeiro cristão cuida bem do seu templo, certo? Pessoal, há um bom tempo, quando hoje alguns de vocês sabem que eu resolvi também fazer uma transição no estilo de vida, sair da cidade para morar no campo. Por quê? Porque o campo eu entendo como um ideal divino para nós, né? Porque ali nós temos, além de muito mais saúde, temos também qualidade de vida e temos um desenvolvimento melhor da nossa espiritualidade. Só que, gente, teve um período da minha vida que eu vivia assim na cidade, desde antes de ir para a cidade, né? Antes, quando eu ainda era adolescente, eu meio que comia muito fora do horário. Geralmente eu saía para estudar na cidade vizinha 4 horas da manhã, 3h30. Chegava na escola umas 7 horas da manhã, né? Ficava rodando ali numa van entre as roças. Ia para a escola, ficava com fome, saía da escola 1 hora, chegava 3 horas da tarde em casa. Às vezes chegava em casa, não tinha comida pronta, porque minha mãe saía para a roça e eu ficava em casa e às vezes não deixava a comida pronta. E nisso eu senti que a minha saúde, hoje eu sei a causa de muitos problemas que eu tive, né? Depois de entrar numa reforma de saúde, mudar meu estilo de alimentação, entender as causas das doenças, eu entendo hoje o porquê eu desenvolvi bastante coisas e porque eu também resolvi me especializar tanto na nutrição quanto na naturopatia, para poder trazer essa medicina assim aprovada por Deus, sabe? Uma medicina que te cura, né? É um remédio natural que não vai trazer somente benefícios e malefícios, mas somente benefícios para você. Diferentemente hoje do remédio químico, né? Que tem mais efeitos colaterais em si do que benefícios. Então, o que eu passei nesse período, hoje eu sei que foi devido à minha forma de alimentar. E isso afetou muito a minha mente, afetou-me como pessoa em si, o meu desenvolvimento. Olha, depois que eu terminei o ensino médio, eu fui para a capital fazer faculdade. Nesse período, eu vivia basicamente de estágio. Então, com o salário de estágio, como diz meus colegas da época, eu fazia milagres, né, com aquele valorzinho simbólico. Era aluguel, era comida, era passagem, era uma parte pequenininha da bolsa da faculdade que eu ainda assim tinha que pagar. E nisso, muitas vezes, eu comia comida de baixa qualidade e comida barata, miojo, entende? Você come miojo, você come feijão, e era a minha comida. Tanto que para largar o tal do miojo, eu tive que orar. Por quê? Porque ele faz mal, mas eu me adaptei tanto com o meu tal do miojo, além de ser bom ao paladar, né? Ele é uma comida que o paladar da gente gosta, mas não tem valor nutricional para o nosso corpo. E nesse período, eu comecei a desenvolver dores, muita coisa que eu sei que tinha por base a alimentação irregular e a alimentação não saudável. Então, a nossa comida hoje pode afetar sim tanto o nosso corpo como o nosso cérebro, e eu vou explicar para vocês como isso se dá e como isso funciona. Sabe? Isso que você está comendo, né? A comida que você tem escolhido comer todos os dias pode estar decidindo o seu futuro, porque isso vai afetar não somente seu corpo, mas também a sua mente. Eu vou te explicar como isso funciona. Quando nós escolhemos um alimento para comer, aquele alimento, né, o verdadeiro alimento, o alimento nutricional, que tem nutrientes, geralmente é aquele alimento criado por Deus. O que é o alimento criado por Deus? É aquele que o homem não tem capacidade de criar. É a maçã, né? É o feijão,
O homem, ele planta, mas ele não produz, ele não... O máximo que o homem pode fazer é processar esses alimentos e transformar em outros tipos de comida. Muitos processam esse alimento, eu vou explicar isso aqui para vocês. Por exemplo, você vai pegar um morango. O morango é um alimento in natura, chama alimento in natura. Esse alimento foi criado por Deus. Você, por mais que você queira, faz o morango, você não vai conseguir. Foi Deus que criou o morango. Então, você pode ir lá e processar ou ultraprocessar esse morango. Para processar esse morango, tem gente que vai fazer uma vitamina de morango. A vitamina de morango, ainda assim, é um alimento saudável, né? Ele ainda continua sendo saudável, mesmo sendo processado. Mas ele pode ainda tornar uma outra forma, que é ultraprocessado. Nesse caso, só fica o cheiro do morango. A verdade é essa. De morango não tem nada, só fica o cheiro. Todas as propriedades, todos os nutrientes foram embora, não tem mais nada ali. Por exemplo, a balinha de morango, né? A torta do morango. Se ela é ultraprocessada, o que mais tem ali? Gordura e açúcar. E massa. E essas coisas, elas fazem mal para o teu organismo. Então, pessoal, o que acontece? A comida criada pelo Senhor, que nós ingerimos ela em seu estado in natura, ou processada apenas, ela ainda traz benefícios e muitos para o nosso organismo. Mas a comida ultraprocessada, não. Isso por quê? Porque no nosso organismo, aqui, ó, nessa parte daqui, nós temos, no nosso organismo todo, na boca, bactérias, né? E temos também fungos e vários outros seres vivos que vivem no nosso corpo. Esses serzinhos vivos que estão no nosso corpo, eles têm uma função. Qual é essa função? Proteger o nosso organismo. As pessoas pensam que bactéria é só coisa ruim. Não, existem as boas bactérias. E essas bactérias, elas precisam estar bem alimentadas, bem nutridas. São bactérias que precisam estar reguladas no nosso organismo para que nosso corpo como um todo funcione bem. Só que quando você come um alimento ultraprocessado, né, onde foi retirado todo a parte nutricional desse alimento, vai afetar essas bactérias, vai afetar todos esses organismos vivos que há dentro de nós. Muitas vão morrer, né, serão expulsas, e aí pode se criar também bactérias ruins que vai afetar as boas, e nisso vai desregular o nosso corpo. O nosso intestino é um dos principais produtores de alguns hormônios, como serotonina e dopamina. Muitas pessoas hoje em dia estão se acabando no antidepressivo e no ansiolítico, onde não estão tratando a causa e estão cada vez mais doentes. E às vezes, se ela tirasse a comida ruim, aquilo que é ultraprocessado das suas vidas, e começasse a incluir comida de qualidade, o alimento de qualidade, que é o que eu falo, o alimento criado pelo Senhor, e fizesse exercício físico, tomasse bastante água, eu creio que em pouco tempo essas pessoas estariam livres dessas medicações. Porque o que está adoecendo aquela pessoa, né, que muitas pessoas pensam que é uma doença só da mente, mas não, está entrando pela boca. Faz um desregulamento aqui no intestino, e essa desregulação afeta aqui, porque nós temos um nervo no nosso organismo chamado nervo vago. Esse nervo, ele começa aqui do nosso cérebro e desce para o restante do nosso corpo, e ele liga. Esse nervo, ele tem várias ligações aos nossos órgãos. E para que o nosso cérebro funcione bem, os nossos órgãos precisam estar em bom funcionamento. Mas para os nossos órgãos estar em bom funcionamento, nós precisamos cumprir o que eu chamo de lei natural. O que é essa lei natural? É uma lei da própria natureza. A própria natureza diz o seguinte: se eu não tomar água, eu vou ter problema no rim.
Ou seja, a pessoa pode querer substituir a água por tudo, mas é uma lei natural. Não fui eu e nem você que criou, foi o Criador. É uma lei natural. Até mesmo as plantas, se você deixar de molhar a planta, quem aqui gosta de mexer em plantinhas como eu gosto, sabe que se tem plantas que gostam de mais água, outras não. Mas toda planta precisa de água. E se eu não molho aquela planta, ela morre. Ou seja, é a lei natural. Assim como o nosso organismo também foi feito por lei, foi feito para funcionar com as devidas leis. Comida de qualidade, água, sol, ar, descanso, confiança em Deus. Então todas essas temperança, todas essas coisas faz com que o nosso organismo funcione bem. Mas se eu sou uma pessoa que não dou muita importância para a lei natural e resolvo agradar apenas meu gosto, quando eu resolvo agradar apenas o meu gosto, algo vai ficar complicado, muito complicado. Por quê? Porque eu vou entrar numa teia de problemas. É uma bola, sabe? Essa bola, ela começa desse tamaninho. Às vezes essa bola começa com um doce. Hoje eu comi um doce, amanhã eu comi esse doce de novo. E eu falo doce ruim, doce refinado. Não tô falando de uma fruta doce não, tá? Tô falando de um doce ruim mesmo. Aquele doce engordurado, aquele doce cheio de açúcar refinada, aquele doce cheio de conservante. Aí você come hoje, come amanhã. Isso vai se formando um hábito. Daqui a pouco, você não vai sentir o efeito do hoje para amanhã. Seu cérebro, ele se vicia naquilo que te estimula. E você só vai perceber que você criou um hábito depois de tempo. E depois de um hábito introduzido, enraizado na tua vida, fica difícil de cortar esse hábito. E esse hábito traz frutos. Quais são os frutos? O doce constante, ele vai começar a mexer nas taxas, né? Tanto hormonais quanto de vitaminas do seu organismo. E isso vai provocar em você doenças. Aí, daqui a pouco, você vai... Uau, tô comendo doce e minha glicose aumentou. Meu colesterol, porque tem pessoas que pensam que é só gordura, né? Mas a própria massa refinada também se transforma gordura, e açúcar no sangue faz com que isso provoque o colesterol. E aí você começa agora a entrar num remédio. Daqui a pouco vem um cansaço, uma exaustão, uma ansiedade, porque o doce errado ele provoca isso. E você entra e essa bola só vai aumentando, aumentando, aumentando. Daqui a pouco você está tomando antidepressivo, ansiolítico, remédios para regular essas taxas, remédios esses que, ao mesmo tempo que vai regular uma taxa, vai desregular todo o seu organismo, e o fim disso é que o seu organismo não aguenta e acaba sofrendo a famosa pane. Pum, aí aquele no hospital, exatamente, a pessoa acaba perdendo a própria vida. Essas coisas são sérias. E o que você come pode estar afetando diretamente a tua mente. Você vive cansado, exausto, irritado. Se você é uma pessoa que vive ou então sonolenta, com dificuldade de processar as coisas, a pessoa tá te explicando, explica uma, explica duas, explica 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e você ainda não compreende. Talvez você esteja com deficiências. E isso que está afetando o seu cérebro entrou pela tua boca, desregulou a tua microbiota, que são esses micro-organismos vivos no seu intestino, que era para você estar nutrindo eles e não destruindo. Isso faz com que, através do nervo vago, lembra? Manda a comunicação para o seu cérebro de que algo aqui não está bem. E seu cérebro, ao invés de responder com energia, com saúde, com alegria, com ânimo, com bem-estar, ele vai responder com depressão, ansiedade, raiva, impulso, cansaço, angústia. E você nem imagina que é aquele famoso docinho que pode estar provocando isso em você. Por isso, eu convido você a fazer o que eu chamo de reforma alimentar. Eu convido você a começar
a fazer uma transição entre tirar alimentos que fazem mal e colocar naquele lugar alimentos que fazem bem. E assim, talvez você não vai sentir uma melhora de hoje para amanhã, assim como a doença também não vem do dia para a noite. Tudo é um processo. Você vai sentir isso no decorrer de tempos, né? Então você vai precisar fazer essa reforma, essa transição, essa reeducação alimentar, para que você possa ter um organismo sadio, que sua microbiota fique bem e que seus órgãos agradeçam e seu cérebro fique felizinho da vida. Então, pessoal, se você está sofrendo de ansiedade, depressão, cansaço, fadiga, irritabilidade ou muitas vezes elétrico demais, porque tem esse outro lado também, talvez você está cultivando a doença e não está vendo por meio da sua comida. Vocês entenderam como é que a comida pode afetar o seu cérebro? O que você coloca para dentro pode estar nutrindo ou destruindo a sua microbiota. Essa microbiota, ela é ligada ao seu cérebro por meio de um nervo chamado nervo vago. O nosso intestino, com as bactérias corretas nele, produzindo e funcionando bem, ela mandaria para a nossa mente todas as respostas produzidas por hormônios bons, que são a dopamina, a serotonina. Esses hormônios ficariam reguladinhos e eu teria paciência, alegria, motivação, ânimo. Mas com essa microbiota, que é o meu intestino, sendo destruída dia após dia com a escolha alimentar que eu faço, com aquilo que eu coloco para dentro de mim, os meus órgãos vão ficar debilitados, essas bactérias boas vão começar a ficarem também danificadas e bactérias más entrará naquele lugar, explicando de grosso modo para que todos entendam. Ao invés de produzir a quantidade correta desses hormônios bons, alguns serão produzidos de menos, outros de mais, provocando ou ansiedade ou depressão. Vai mandar por meio do nervo vago para o teu cérebro a resposta. E o seu cérebro, ele vai responder. Ou ele vai responder com ânimo, se você estiver se alimentando bem, ou com cansaço. Ou dependendo também, porque se você colocar um doce, por exemplo, o ânimo vai vir na hora, mas depois vai vir o cansaço. Por isso é importante cuidar do que você come, porque o que você come pode estar afetando diretamente não somente o seu intestino, não somente o teu corpo, mas também a tua mente. E isso vai envolver as tuas emoções, vai envolver a tua espiritualidade, inclusive os teus relacionamentos. Vai afetar todas as áreas da tua vida. Pessoal, vou deixar aqui embaixo um formulário para vocês preencherem, para vocês me dizerem o que vocês têm interesse de aprender cada vez mais. Não deixem, sabe, de preencher esse formulário, porque preenchendo esse formulário, eu posso saber o que eu posso trazer aqui para vocês, que vai agregar na vida de vocês. Aulas, né, cursos que podem ajudar vocês. Então não deixe de escrever e preencher esse formulário, tá bom?